Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nosso componente curricular de inglês, nós vamos ver present continuous versus present simples. Vamos pensar em verbos, né, pessoal? Lembrando que o verbo, ele é igual ao português. Verbo é o quê, pessoal? É toda a ação, é tudo o que eu posso fazer, né? Então, vamos pensar em presente simples e presente contínuo. Qual a diferença entre um e outro? O presente simples, ou presente simples, né? Ele expressa ações que se repetem. Por exemplo, I travel to Canada every year. Eu viajo ao Canadá todos os anos. Então, por exemplo, eu estudo todos os anos, todos os dias, né? Então, é uma ação que se repete todos os dias, né? Eu chamo de presente simples. Aí, ao passo que o continuous present, né? O presente contínuo, ele expressa ações que estão acontecendo, né? Por exemplo, I traveling, no. Eu estou viajando agora. Vocês vejam que eu tenho dois verbos. Vocês estão vendo que estão destacados em vermelho. Eu tenho o verbo to be e eu tenho o meu verbo principal. Então, geralmente o presente contínuos, ele tem dois verbos, certo? Vamos ver a formação. Como é que é o simple present? O presente contínuo, ele surge a partir do simple present, né? Que como é o presente simples? Geralmente, uma frase no presente simples, ela tem quem? Um sujeito e um verbo, né? Observem aí nesse exemplo. Eu viajo ao Canadá todos os dias, então eu tenho o meu verbo principal, né? Que é o verbo viajar. Já no presente contínuo, eu tenho o sujeito, mais o verbo to be, mais outro verbo terminado com ing. Vamos ver no exemplo, né? I am traveling to Canada no. Eu estou viajando ao Canadá agora. Né? Olha aí, o verbo to be, am, né? Que é eu estou. Aí o verbo travel, que é viajar. Quando eu coloco o ing no final, fica viajando, né? Lá parecido com o nosso gerúndio, né? Cantando, partindo. Vocês lembram, né? Que terminando, indo. Então, o nosso presente contínuo é dessa forma, né? Só que nós temos o quê? No caso, dois verbos na mesma oração. Vamos pensar aí na estrutura, né? Vem quem no presente contínuo? Vem um verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal, seguido do ing. Você está viajando agora, né? Olha o verbo to be aí. Are, lembrem, né? Como é que o verbo to be é conjugado? Eu só tenho am, are, is, né? Lembrando que sempre todas as mudanças nos verbos em inglês só acontecem na terceira pessoa do singular, que é no he, she, it. O resto, ele é conjugado da mesma forma para todas as demais pessoas. Aí, ó, vamos ver pensar no presente simples. Eu só tenho quem? He does travel. Ele viaja todos os anos. Ele viaja todos os anos? Então, assim, eu só tenho um verbo. Então, presente simples. Geralmente, como é que eu vou identificar o presente contínuo? Pelo verbo terminado em ing e eu procuro logo um verbo auxiliar, né? Sempre vai ter um sujeito, o verbo to be, mas o not, no caso aqui, da forma negativa. Negative forms. I am not traveling to Portugal agora. Eu não estou viajando para Portugal agora. Certo? Então, observem aí a imagem, né, e relacionem. I am traveling to Canada, que no world country, né? Com qual será esse país? Vamos lembrar de colocar o ing. Mas aí, lá no inglês tem aquelas exceçõezinhas. Vai servir para todos os verbos? Não. Quando os verbos terminarem em e esse for átono,
ele perde o E e nós acrescentamos o sufixo ing. Olha aí, to love, né? No verbo amar. Como ele termina com E, to love, e esse é átono, eu retiro o E e coloco ing. Então fica loving, amando, mais o to be, bang, no caso do verbo to be. Lembra que toda vida que eu vou conjugar um verbo no inglês, o to, né, para dizer que o verbo está no infinitivo. Lembra? Amar, correr, brincar, né? Nós diferenciamos em português pelas terminações, a R, R, R. Então, no inglês, eu coloco a partículazinha, to. É só para dizer que o verbo está no infinitivo. Se eu vou conjugar, eu esqueço ele, certo? Aí, quando a consoante vier precedida de uma vogal única, dobra-se a consoante e acrescenta o ing. Olha aí, quando eu termino aí, ó, to home, né? Eu tenho, termino em uma consoante, então eu vou só colocar o ing no final. Não, quando eu termino em uma consoante, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa última consoante e vou colocar o ing, certo? E aí no terceiro exemplo, onde tem o D, to D, né? Então ele termina em E, lembra? Mas aí eu tirei o I, o E e coloquei o ing. Só são algumas exceções que o inglês nos permite, né? Lá na formação do Simple Present, quando eu acrescento um S, ES ou IS, conforme as terminações. Quando na terceira, gente, lembrando que sempre isso acontece na terceira pessoa do singular. Quem é? He, she, it. Para I am, you, we, eu vou permanecer, meu verbo vai ficar do mesmo jeito. Então, sempre as mudanças é nessas pessoas. Olha aí o exemplo. He plays every day. She was, she. Olha aí, eu coloquei. Vocês vejam que um eu coloquei S, outro eu coloquei S e outros foram colocados IS. Mas por quê? Né? Vamos ver por que muda. Olhem aí. Quando o verbo ele vier terminado em Y e antes desse Y vier uma consoante, então eu retiro o Y e coloco IS. O I é S, certo? Mas aí, prestem atenção aí no exemplo. I am studying. Eu termino com o Y e antes do Y vem uma consoante, que é o D. Então, no caso, eu não preciso deixar o Y. Eu retiro o Y e coloco o IES, certo? São regrinhas simples. Eu só quero que vocês observem no caso dos verbos modais. Can, could, may, might, so, sold, né? Eles permanecem do mesmo jeito, eles não têm acréscimo. Esses nós chamamos de verbos modais, eles possuem só uma forma para todos os tempos verbais. Vamos pensar em pronome pessoal, vamos lembrar deles, quem são, né? I, you, we, they, he, she, it. Lembre que para um verbo auxiliar que eu coloquei o do, I, you, we, they, nenhum verbo ele pode mudar, ele vai permanecer do mesmo jeito. Já quando chega no he, no she, no it, geralmente fica no plural. Então, por isso que às vezes eu acrescento ES e ES, entenderam? Já no presente contínuos, olha aí. O are, is, né, sempre vai mudar. Então, vocês têm que prestar atenção onde é que acontece a mudança. Somente terceira pessoa do singular. Eu quero que vocês façam esse exercício. Vocês vão fazer no caderninho de vocês, certo? Vocês vão aí passar as sentenças para o inglês. Vocês vão copiar as frases e passá-las para o inglês. Em seguida, eu quero que vocês completem corretamente. Olha aí, I am. E eu tô vendo, você tá vendo um verbo entre parênteses, não tá? To study. No. De acordo com
a explicação lá. Vocês vão colocar esse verbo estudar aí nesse espaço. Como é que ele vai ficar sendo conjugado? Se ele está na primeira pessoa, olha aí, I am, estude. Eu vou ter que colocar o quê? Estude, mas aí eu vou lembrar lá das regras. Ele termina em Y, antes de Y vem a consoante, o que é que acontece com esse Y? Ele termina em E, e se é forte, o que é que acontece com esse E? Certo? Então, de acordo... não, ele termina com consoante. Eu vou dobrar a consoante, eu vou só colocar o ING. Vocês vão voltar lá na regrinha, vão observar. Lembrando que os verbos estão onde? Estão aí, entre parênteses. E vocês vão fazer essa atividadezinha. Certo? Professora, mas aí qual é a diferença? Lembrem, sempre a diferença só existe na terceira pessoa do singular. Se não está na terceira pessoa do singular, então ela vai ficar do mesmo jeito. Certo? Olhem aqui o exemplo na forma negativa. Sempre depois do verbo, eu vou colocar o not, né? Então, eu posso abreviar. Eu coloco N e o apóstrofo em cima e o T, certo? Do not, escrevendo, not, don't, falando. Aí, se eu vou falar na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu vou dizer que é ele quem está escrevendo, se é ele quem está, ou é ela, então eu vou ter que colocar o doesn't, ou o does not. Lembrem, terceira pessoa do singular, sempre eu acrescento plural. Aí eu quero que vocês deem aí também esse exercitado. Vocês vão copiar esse exercíciozinho aí e vão completar esse espaço aí. Eu vou colocar como? O do not, o doesn't, certo? É só o do not, ou eu vou colocar só not, ou eu vou colocar o does, né? O D-O-E-S. Ok, I hope you have enjoyed. Bye, bye. Então, beijos, até breve. Dúvidas, me chamem no privado.